Muito bem, estamos de volta com o nosso curso de MySQL, curso de banco de dados. No vídeo anterior, a gente aprendeu o comando de criar banco de dados. Para reforçar, vou usar mais uma vez o comando, para fixar bem, e aí já vamos criar uma tabela de usuários através de comando, e aí eu vou explicar para vocês cada campo, e como ele é criado, o tipo, por exemplo, de dado. Vamos criar colocar aqui aula, bom, vamos criar colocar o comando para criar o banco de dados, que é o que? Create de database. O nome do banco que eu vou criar para dar sequência a essas aulas, ele vai ser o seguinte: aula banco de aula DB, fica melhor. Aula DB, fica um nomezinho mais curto. E aí a gente coloca aqui, dá um execute. Ah, mas não é execute, tava escrito executar. Não, para você já ir aprendendo. Execute é o executar. Para você já vai aprendendo já também inglês junto com essas aulas, que às vezes é bom saber, porque se você está num ambiente, por exemplo, está tudo em inglês, você já sabe. Porque os comandos já são em inglês, né? Por exemplo, quando você dá um create database aqui, já está em inglês. E aí você também, precisa aprender, e como eu já estou dando um comando, já estou dando a tradução, fica fácil para você aprender. Então, create database, criar a base de dados, criar o banco de dados. Vamos ver se ele criou aqui o nosso banco, que aí nós já vamos criar aqui, ó, aula DB. Criou o nosso aula DB e agora nessa aula 3 nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma tabela de usuário via comando, ok? Para você mexer legal em banco de dados, você aprender realmente banco de dados, você tem que aprender também os comandos, né? Os comandos de banco de dados, para você ficar fera em trabalhar com banco de dados. Você quer criar uma tabela, você aprendeu os comandos, você já vai só executando o comando. Vamos aqui, ó, no SQL aqui, na linha de comando, para criar o banco de dados, a gente deu o quê? Deu create, data, opa, esse teclado aqui não está ajudando, database e o nome, não é verdade? E agora, para criar a tabela, a gente dá o create, o comando continua sendo create, só que ele não é database, ele é table. Table, the books on the table. Table é a tabela. Table é tabela. Table. Create table. E aí a gente coloca o nome. A gente vai colocar o nome da nossa tabela. Qual vai ser o nome da nossa tabela? Vai ser usuários. Vamos criar uma tabela de usuários. E aqui a gente já está com o banco aqui, ó, marcado. Né? E se a gente não tivesse com um banco marcado, como é que a gente ia fazer? Vamos criar esse comando aqui que eu já vou explicar se esse banco não tivesse selecionado. Então vamos começar a criar o primeiro campo que a gente precisa dentro de uma tabela, seja ela, por exemplo, tabela de clientes, tabela de usuários.
é o ID da tabela. Então, ID é o número de identificação. Aqui a gente coloca o tipo de dado, que é int. Int quer dizer inteiro. O que são os números inteiros? Os números inteiros é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai. 100, 101. Então, isso é número inteiro. Né? O número que não é inteiro, ele é assim, ó, por exemplo, 1,5. Isso não é número inteiro. 1 ponto alguma coisa não é número inteiro, ok? Então, como a gente vai criar, por exemplo, cadastro 1, cadastro 2, cadastro 3, então a gente vai criar o número inteiro, ok? Então, esse int aqui quer dizer inteiro. E aí a gente coloca nesse campo aqui, a gente coloca o auto increment, aqui ó, auto increment. Você vê que o nome já está quase dizendo o que ele é em português. Ó, auto increment, ou seja, auto incrementar. Auto incremente, ou seja, coloque o número sem eu precisar digitar ele. Então é isso que vai acontecer. Quando a gente estiver no cadastro, por exemplo, o número do cadastro 1 a gente não precisa colocar. Por quê? O campo já é auto-increment, ou seja, ele mesmo vai incrementar mais um número. E a gente precisa dizer que esse campo, ele é primary key. O que é um primary key? Primary key, a gente aprendeu que é chave, né? Não é aqui, não é curso de inglês não, mas a gente já aprendeu que key é chave. Primary, olha o nome, já está quase dizendo, ó, primary, primeiro, primeira. Então, primary key é a chave primária. Então, vamos recapitular isso aqui, que isso aqui é muito importante. O nome do campo vai ser ID, o tipo dele é inteiro, já expliquei o que é inteiro. Ele auto-incrementa, o número vai auto-incrementar, vai auto-ser inserido. Quando a gente criar um cadastro, ele coloca, ele já sabe qual é o próximo número. E primary key quer dizer que é uma chave primária. Uma chave primária. Ou seja, o ponto mais importante da tabela é a chave primária. Agora vamos colocar um campo, criar um campo nome, ó, tudo via comando. Nome, o nome vai ser, o tipo de dado vai ser varchar. Varchar, assim ó, varchar. Não sei se está dando para você ver direitinho aí, aumentar mais um pouquinho. Você vai anotando no seu bloco de notas, você vai anotando no papel, no seu caderno, que você vai usar isso muito. Então é bom você saber o tipo de dados, como que cria, você vai anotando os comandos, pode anotar no caderno ou abrir um bloco de notas no computador, e aí você vai escrevendo esse comando do jeito que eu estou fazendo aqui, que você vai ver que vai dar certo. E aqui a gente abre, por exemplo, uma chave aqui, ó, e vamos colocar 100. O que é isso aqui? Ó? Quando eu digo varchar, o varchar é um tipo de campo. Esse int aqui eu já expliquei o que ele é, né? Ele é inteiro. Então eu vou conseguir colocar um outro tipo de dados que não seja inteiro nesse campo? Não, porque ele é do tipo inteiro, ou seja, ele só vai receber o número se for inteiro. Nesse caso aqui ele não recebe nada, porque ele já vai auto-incrementar. Bonito. Agora aqui, ó, desse tipo aqui, varchar, é um tipo de campo universal, ou seja, ele vai aceitar todos os tipos de dado. Por exemplo, se eu escrever alguma coisa como assim, Ana,
Ana, por exemplo. Se eu escrever Ana dentro do nome e Ana for assim, ó, um arroba, o tipo vai achar, ele vai aceitar esse tipo de dado. E ele vai aceitar número também, aceita número quebrado, aceita tudo. Só que, porém, é muito importante saber que ele vai aceitar todos os tipos de dados, mas só que para ele, isso é um texto. Ele não é um número, ele não é um campo que ele possa, por exemplo, trabalhar. Trabalhar como? Por exemplo, quando a gente cria um campo data, a gente trabalha com a data. A gente pode fazer uma pesquisa, por exemplo, por data. Por esse daqui, por nome, também a gente, claro, pode fazer a pesquisa. Mas qual que é a diferença? Você pode colocar qualquer tipo de dados aqui dentro do campo Vachar. Aqui no caso é nome, mas poderia ser, por exemplo, descrição. Uma pessoa precisa colocar descrição, né, no formulário, por exemplo. Então, vou voltar aqui, vai ser nome. Então, posso colocar qualquer tipo de dados. Muito bem. E aqui também a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente coloca aqui, ó, not null. O que é not null? Not null quer dizer que é não nulo, ou seja, não pode ser nulo. O que eu quero dizer que não pode ser nulo? Ele não pode ser vazio. Não pode ser vazio, ou seja, precisa colocar o dado naquele campo e a tabela vai precisar desse campo, desse dado. Not null, ou seja, não vazio ou não nulo. Ok? Não, não nulo, ou seja, não pode ser um dado. Ah, eu não quero escrever o nome. Beleza, você não quer escrever o nome? Não tem problema. Então você tira isso daqui, ó. Mas quando você quer que a tabela ela precise do nome, você pode colocar o not null, porque fica os dados mais consistentes, ou seja, você sabe exatamente que aquela tabela ela vai precisar do nome. Não tem como a pessoa não escrever o nome. Se escrever vai dar erro. Mais para frente a gente vai tratar dos erros e tudo mais. Agora vamos criar, por exemplo, um campo e-mail. E-mail, a gente coloca ele do tipo varchar. Vamos colocar, por exemplo, 100. E vamos colocar ele, por exemplo, unique, not, eita, agora vai embolar, né? Not null. Agora complicou, agora ficou unique, not null. O que que significa? Quando eu coloco unique, ou seja, eu estou dizendo assim que ele é único. O que que quer dizer que ele é unique, único? Quer dizer que no campo e-mail não vai poder ter nomes de e-mail duplicado dentro do banco de dados. Entendeu? Poderia ser, por exemplo, número de CPF, por exemplo, não pode ser duplicado. Então, quando eu coloco aqui, ó, unique not null, eu estou dizendo o seguinte, que ele não vai poder ter nome duplicado, nome de e-mail duplicado no banco, e eu quero que preencha o e-mail, não pode ser nulo. Mesma forma que eu falei. Aí se você quer um cadastro,
Você quer um cadastro. Ah, eu não quero obrigar que coloque o e-mail. Então você vai ter que tirar o not null. Deixa só assim. E não vai querer também que, por exemplo, pode duplicar o e-mail, um exemplo. Então não é ideal. Você tem que criar assim como aqui é no ID aqui, ó, que é uma chave primária, esse único aqui, ele é quase uma chave, só que ele não é chave primária, mas ele quer dizer o seguinte: no campo e-mail não pode haver duplicidade, tem que ser o campo único. Então, por exemplo, se você vai lançar, faz uma consulta no banco de dados, ele já vai identificar, né, através da consulta, que aquele nome de e-mail já existe no banco de dados. Então é esse daqui. E o 100 aqui, o que quer dizer esse baixar 100? 100 quer dizer quantidade de caracteres que cabe dentro do campo. Aí eu posso colocar mais? Pode colocar, sei lá, no e-mail eu quero colocar 500. Não tem necessidade, porque não tem um e-mail com quantidade de caracteres. O que é caracteres? Caracteres é A, B, são caracteres, arroba, ponto com, ponto, isso são os caracteres. Então, e aí você vai contando, 2, 3, isso é quantidade de caracteres. O ponto também entra como caractere, tudo entra como caractere. Então, esse 100 aqui representa a quantidade de caracteres. Para quê? No futuro você criou um campo. Vamos dizer assim que você criou um campo. Ó. Descrição. Opa. Descrição. Vou achar 200. Então você criou, por exemplo, um campo descrição com varchar 200. E o que acontece? A pessoa escreveu tanta coisa na descrição que ultrapassou os 200 caracteres. O que vai acontecer? O banco de dados ele vai inserir apenas os 200 caracteres. E o restante das coisas que a pessoa escreveu não vai sumir, ou seja, não vai estar no banco de dados, porque o banco de dados, desculpa, o campo, aquele campo, ele só aceita 200 caracteres. Um exemplo, ok? Então é para isso que serve. Você quer limitar a quantidade de caracteres. Ah, eu não quero colocar limite. Isso aí mais para frente nós vamos explicar quando você não quer limite, mas vamos criar logo aqui a nossa tabela, senão a aula vai ficar muito grande e a gente tem bastante assunto que a gente vai criar as outras aulas para poder não ficar uma coisa muito cansativa, muita informação na cabeça, ok? Então até aqui está tudo bem, né? Vamos criar também data, data de nascimento. Ó, data de nascimento. Você vê que eu estou criando os campos tudo em minúsculo? Ah, eu posso criar assim, ó, é uma prática também bastante utilizada no meio da programação. Claro, aí já é o estilo, mas o que é comum, por exemplo, muitos programadores fazer, inclusive eu faço também, mas existem programas que você cria, não há essa necessidade de você enfeitar o pavão todo, mas a normalidade é assim, ó, coloca o data e aí depois do tracinho você coloca maiúsculo aqui, ó. Por exemplo, se fosse, por exemplo, nome completo, ó, nome, tracinho, aí letra maiúscula, completo, entendeu? E se colocar minúsculo vai ter problema? Não, é só o estilo, né? O comum, as boas práticas é assim, ó. Mas eu estou mostrando para você que você pode fazer assim também,
que não vai ter problema nenhum, ok? Existem as duas formas, com tracinho maiúsculo ou assim minúsculo, está tudo bem. E data de nascimento, a gente precisa colocar o tipo de dados. Data de nascimento é o que? É uma data. Então, qual é o nome do campo? Qual é o tipo de dados que vai no campo? É o, o date. Date é data. Então, o tipo de campo data, ele vai receber uma data assim, ó. Deixa eu colocar aqui um exemplo. No banco de dados, sempre vai ter a data invertida, sempre ela vai ser gravada invertida. Quando a gente mostra para o cliente, aí a gente já coloca ela na forma padrão. Isso pode ser formatado de boa, ok? Mas no banco de dados, ela vai estar assim, que é o date. E aí, o date, como eu expliquei, é data. E se você quer, por exemplo, eu quero que ele grave a data e a hora. Então é o date time. Opa, maiúsculo aqui, ó. É o date time. O date time, ele vai gravar também a hora, minutos e segundo. Ok? Então esse é o date time. Como é data de nascimento, então é só date. E se você quiser usar data e hora, é o date time. Conforme o curso vai avançando, eu vou explicando tudo para você, porque se eu explicar tudo em uma aula, a aula vai ficar muito grande e cansativa, e é bom a gente aprender por partes para a gente gravar tudo na nossa cabeça e não ficar uma aula muito chata, né? Às vezes a pessoa não desiste das aulas, fala, programação é difícil. Não, porque às vezes é muita informação para capturar de uma aula só e a pessoa olhar da primeira vista ali e falar, pô, tá complicado. Porque muitas das vezes é muita informação. Mas né, eu vou tomar esse cuidado aqui com vocês para ir a gente explicando aos poucos. Então até aqui tá tudo ok, né? Int, aqui o ID é o nome do campo, tipo de dado, int inteiro, autoincremente vai incrementar o número automaticamente. O primary key é a chave primária, o nome, o nome da pessoa, vai achar tipo de dado. Esse daqui 100 é a quantidade de caracteres que vai no campo. Not null quer dizer não nulo, ou seja, não vai ser vazio, não vai ser nulo, ele precisa conter o dado. E-mail, vai achar 100, quantidade de dados. Unique quer dizer único. Aqui, ó, unique quer dizer único, ou seja, não pode ter duplicidade de e-mail dentro dessa tabela. O e-mail é único. Not null, já expliquei, é não nulo. E data de nascimento, date, se fosse data e hora, ia ser date time. Coloca aqui o nosso ponto e vírgula, vamos dar o nosso execute aqui, ó. No nosso execute aqui, ó. Vou executar. Pronto, já criamos a nossa tabela aqui, ó. Aula DB, aqui está a nossa tabela. Vou aumentar um pouquinho. Eu tenho esses outros bancos de dados, mas não se preocupa não. Vamos atentar nesses que a gente está criando aqui, ó. Aula DB é o nome do banco de dados. Usuário é o nome da tabela. Aqui está o nome da tabela, ó, com o ID, o nome, e-mail e data de nascimento. Então fica mais essa aula, a aula 3. Na próxima aula, nós já vamos inserir dados
dentro dessa tabela por meio de comando, ou seja, via comando. Fechado? Então, um grande abraço, tudo de bom e vai anotando aí no seu bloco de nota, vai anotando no seu caderno, que você vai usar bastante esses comandos quando você estiver criando banco de dados, quando você estiver criando tabelas. Beleza? Então, até a próxima. E se gostou, já ia esquecendo, se você gostou, dá um like. Se você está aprendendo, você está vendo que a aula, uma boa compreensão para você, você realmente está entendendo, você coloca aqui nos comentários, né, para mim saber se o curso está ficando legal, se vocês estão compreendendo, para mim poder continuar criando, né? Claro, vou continuar criando, mas também quero ver o feedback de vocês, como que vocês estão vendo a aula. Tá complicado, tá difícil, tá fácil, tá indo bem? Você deixa aqui nos comentários, gostou, dá um like, não é inscrito, chegou aqui nesse vídeo, não é inscrito, se inscreve, você não vai perder nenhuma aula. O YouTube vai notificar que eu lancei uma próxima aula e você vai ficar por dentro de tudo, ok? E aí ele vai recomendar também um vídeo para você. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima aula.